Hoje nós vamos falar a respeito de viver uma vida acima da média, viver para além da mediocridade. E você, se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 36. É o texto base do que nós vamos falar e daqui em diante o Senhor vai enchendo os nossos corações. Vamos lá, Atos 13, verso 36, diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Vou repetir. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez eu apresento cada pessoa que está me ouvindo e me assistindo, meu Deus, através das plataformas digitais, as redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, fala ao coração dos teus filhos. Meu Deus, a palavra do Senhor é aquilo que nos dá norte, é aquilo que nos orienta, é aquilo que para nós traz luz neste momento tão difícil que nós estamos passando. E eu peço ao Senhor que fale ao coração dos teus filhos a respeito de viver uma vida acima da média, porque não foi para a mediocridade, não foi para a média que o Senhor nos criou e nos chamou. Com certeza, os planos do Senhor são planos maravilhosos. E se nós vivermos esse plano, o plano do Senhor, com certeza viveremos uma vida acima da média. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vida acima da média, viver acima da média, esse é o tema da nossa mensagem, da ministração desta noite, né? Nós lemos aí um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 36, que embora esteja lá no Novo Testamento, o texto aborda um dos nossos patriarcas, né? Ele fala a respeito de Davi e todos nós conhecemos bem a história de Davi. Se você não conhece, nós vamos falar um pouco a respeito dele hoje, porque Davi, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Isso tem um significado muito profundo, porque se nós pegarmos a Bíblia de cabo a rabo, Davi foi o único homem que levou esse título, né? Então, de fato, foi algo muito especial para a vida dele. Agora, o fato de ele ter sido o homem segundo o coração de Deus não significa que ele não teve também os seus erros, né? Os seus desacertos na vida, porque a vida de Davi foi uma vida de alguns erros e muitos acertos. Porém, os erros de Davi foram erros contundentes, como alguns já sabem, custaram muito caro. Mas dentre as coisas que diferenciava Davi dos demais, está o fato de que ele viveu uma vida acima da mediocridade. Uma vida acima da mediocridade. Bom, a membresia da ICB Itapac já conhece esse termo, né? Primeiro porque a história de Davi visita os meus sermões constantemente. Eu gosto muito de falar a respeito de Davi e usá-lo como exemplo, né? E também o termo acima da média, acima da mediocridade, também é um termo que visita as nossas mensagens e também o dia a dia da nossa comunidade. Por quê? O que significa a palavra mediocridade? Quando a gente ouve assim, não sei o que é medíocre, fulano é medíocre, normalmente as pessoas levam esse termo como um termo pejorativo, né? Porque a sonoridade dele é uma sonoridade feia dessa palavra, medíocre, né? A impressão que dá é que é um xingamento, mas na verdade a palavra medíocre significa na média. Então, quando algo ou alguém é medíocre, significa que é na média, né? Um desempenho de uma pessoa é um desempenho medíocre quando esse desempenho é na média. Então, olha só, quando nós falamos de Davi, nós não estamos falando de uma pessoa medíocre, nós estamos falando de alguém que viveu acima da média, né? E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a grande maioria das pessoas vivem na média ou abaixo dela. E eu acredito que o nosso Deus é um Deus excelente, é um Deus muito poderoso, é um Deus que nos criou de uma forma minuciosa.
e quando criou, nos deu a nós o melhor espaço do planeta, né? Que foi o Jardim do Éden. Eu não acredito que Deus criou o homem para a mediocridade. Eu acredito que Ele criou o homem para a excelência e nós vamos falar muito sobre isso nesta noite. Bom, para aquele que serve a Deus, viver na média, viver acima da média, é viver o propósito de Deus para a sua vida na plenitude. Refletindo no texto de Atos que nós lemos agora há pouco, nós percebemos que Davi, ele adormeceu, ele morreu, como todo mundo, todos morrem, todos vão morrer um dia, né? Mas é interessante perceber que Davi adormeceu, ele morreu somente depois de cumprir o seu propósito de existência em sua geração. Veja, o que nós fazemos precisa ecoar na eternidade para outras gerações, eu concordo com isso, mas também, principalmente, para a nossa geração. A vida de Davi foi uma vida relevante, ela não passou despercebido, tanto que nós falamos desse jovem, quando ele foi jovem, depois quando ele foi velho, né? Nós falamos de seus feitos, de seus acertos e também de seus erros, agora, milhares e milhares de anos depois de sua morte, né? Isso significa que Davi, ele viveu uma vida acima da média, acima da mediocridade. Por quê? Porque consoante o texto de Atos, ele cumpriu o seu propósito. Ele viveu, ele cumpriu o seu propósito e só depois adormeceu. O que significa? Que apesar dos deslizes, Davi experimentou tudo, absolutamente tudo o que Deus havia planejado para ele. Pense como isso é maravilhoso. Pense como como deve ser espetacular você chegar no final de sua vida e você olhar para trás e você falar assim: eu fiz tudo o que eu deveria fazer, eu cumpri o meu propósito, Deus me criou para tal coisa e eu cumpri com esse propósito. Isso é maravilhoso, é extraordinário. Então, nós não podemos, olha, Davi foi 100% no que diz respeito ao propósito de Deus, deixar os erros um pouquinho. Foi 100% porque ele cumpriu o seu propósito. Agora, nós não podemos nos contentar com uma vida 50%, 60%, nem 99% concluída. Nós precisamos desejar viver tudo, absolutamente tudo o que Deus tem para nós. Você tem pensado nisso? Eu acho que esse tempo de quarentena, de distanciamento, isolamento social, ele tem servido para nós refletirmos a respeito de coisas importantes da nossa vida. Você tem usado esse tempo para refletir a respeito de sua vida? Se você de fato tem vivido tudo o que Deus planejou para você, você conhece o propósito de Deus para a sua vida, o plano dele para a sua vida, porque ele criou você, né? Então, queridos, veja bem, hoje em dia é muito comum as pessoas mensurarem as coisas usando percentuais, né? Por exemplo, você vai ao médico, vai lá ver o seu joelho, né, ver como é que está o joelho, o médico olha para você e fala assim: olha, o seu joelho está 50%, não está legal não, está 50%, né? Os downloads de internet são medidos por porcentagem, você vai fazendo download e vai lá 1%, 5%, 10%, até chegar no total, que é o 100%. Quem se lembra aí da internet de escada? Aquele barulhinho irritante e que de repente estava lá, né? O download chegava com muito sacrifício a 50%, 60%. Quando estava chegando no final, caía a internet, porque a internet era de escada. Muito comum era isso acontecer. Agora, os ginecologistas dizem assim, olha, é 70% de chance de ser um menino, 80% de chance de ser uma menina. E eu brinco assim porque aconteceu comigo, né? O ginecologista da minha esposa, no nascimento do Mateus, nosso segundo filho, quando foi concebido, teve 3 palpites diferentes antes de chegar aí no palpite que era, aliás, no certo, que era um menino que estava para vir por aí. E quando seu chefe lhe pergunta daquele projeto e você diz, está 50%, está quase lá. Então as pessoas elas mensuram aí com porcentagem, né? E é comum que elas se contentem com as coisas sem que elas alcancem 100%, sem que elas alcancem a sua totalidade. Muitos de nós estamos deixando muita coisa pela metade, queridos.
As pessoas, elas não têm se entregado, não têm vivido de forma integral, mas parcial. O que significa integral? Inteiro. Parcial é um tanto, integral é inteiro. Quando as pessoas assumem compromissos, elas assumem pela metade. E na igreja também acontece isso. Infelizmente acontece. Aqui nós lidamos com pessoas imperfeitas, né? E pessoas imperfeitas, elas falham. E muitas vezes elas falham em seus compromissos. E quando elas falham em seus compromissos, a igreja também sofre. Então, queridos, quando casam, tem gente que casa e casa pela metade. Ela se entrega, mas não se entrega totalmente. E aí lá na frente tem problema no casamento. Davi, ele decidiu, né, em determinado momento da vida, depois de tantos erros, abrir mão de tudo e seguir para o seu propósito, seguir para o seu destino. Como está a sua vida com relação a esse assunto? Que tipo de vida você tem vivido? Você é uma pessoa que começa e termina? Você é uma pessoa decidida? Você é uma pessoa que tem propósito? Você é uma pessoa que tem alvo, que tem objetivo? E quando o assunto é o plano de Deus, você é aguerrido e vai para as cabeças? Ou você é aquela pessoa que começa e nunca termina? Você é aquele tipo de pessoa que ninguém pode contar com você, porque quando deixa algo na sua mão, é certo que não será concluído, que não será terminado. Bom, todos nós estamos sujeitos a enfrentar momentos assim na vida, mas eu acredito profundamente que não foi para esse tipo de vida que Deus nos criou. Ele nos criou para a excelência, para viver acima da média, acima da mediocridade. E nós só podemos descansar depois de cumprir o nosso propósito. Nós só podemos descansar quando nós concluímos a nossa tarefa, a nossa obra, aquilo para a qual nós fomos criados. Até porque não há cansaço em fazer as coisas, o cansaço é em deixá-las como estão, porque mais cedo ou mais tarde terá que ser feito. O cansaço da vida vem dela ser sempre da mesma forma, sem graça, sem cor, incompleta. Nós temos crido, queridos, que apesar dessa dificuldade que nós temos enfrentado agora no início de ano, 2020 vai ser um grande ano. Eu tenho conversado aí com pastores, com amigos de ministério, e a nossa fé, talvez o diabo esteja pensando que a igreja vai morrer, que algumas igrejas vão parar, vão fechar a porta. A nossa fé é que quando tudo isso acabar, quando essa pandemia passar, a igreja vai estar ainda mais firme e mais forte. Ainda mais firme e mais forte. Nós temos crido que 2020 será sim um grande ano. E a barrinha do download de 2020, ela já chegou aí, né? Quase nos 30%, nós estamos já no mês 4 de 2020 e eu pergunto para você, o que você tem feito com esse ano que Deus lhe deu de presente? Você pode até olhar para mim, pastor, que presente de igreja, olha só o que está acontecendo. Pessoal, o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva também, e quando essas coisas acontecem, todos estão sujeitos, queridos. Nós somos aqueles da fé que creem que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora, nós não podemos nos esconder. Nós somos a comunidade do amor, a comunidade da fé. E nós temos que entender que seja um dia bom ou um dia ruim, um ano bom ou um ano não tão bom, Deus nos deu, Deus proporcionou para nós e de alguma forma nós precisamos aprender o que for necessário, parar de reclamar, porque gente que vive na média é gente que só reclama, que faz alguma coisinha, mas não faz mais porque só reclama, nunca está contente, né? E quando se contenta com a mediocridade, se contenta com o básico, se contenta com o mínimo. Querido irmão, querida irmã, o que nós temos feito com esse ano que Deus nos deu? O que você tem feito com o ano que Deus te deu? Ele tem te proporcionado uma possibilidade maravilhosa de você estar em casa com a sua família. Como você tem aproveitado esta oportunidade? Como todo mundo? Sentado no sofá, comendo o dia inteiro, né? E assistindo televisão? Ou você tem aproveitado essa oportunidade para transmitir algo de bom, de valor à sua família, né? A ser um bom exemplo de cristão, de pessoa abençoada para os seus familiares? Veja, tem vivido o plano de Deus esse ano ou você tem aceitado viver na mediocridade?
Tem percebido os propósitos de Deus se cumprindo em sua vida ou apenas tem aceitado o rumo, o curso natural da história? Queridos, depois que o homem pecou, depois da queda do homem, que Adão pecou, o curso natural da história é morte. O curso natural da história do ser humano é problema, é tristeza e morte. Agora, quando nós cremos no Senhor e andamos nos caminhos do Senhor, nos princípios estabelecidos pelo Senhor, quando necessário, Ele intervém no curso natural da nossa história. E nós passamos a viver uma vida diferente, queridos. Você tem aceitado o rumo natural da história, como alguns têm falado aí, Covid, coronavírus, e todo mundo vai pegar, né? Teve um prefeito aí de algum lugar que falou que todo mundo vai pegar. Você tem aceitado esse tipo de coisa na sua vida? Você tem crido no Senhor, tomado as suas precauções, é claro, observado aí com prudência as orientações do Ministério da Saúde, o pessoal, os técnicos da saúde têm falado, né? Ou você tem também pensado, eu acho que eu vou viver um dia de cada vez, né? Porque mais cedo ou mais tarde eu vou pegar esse negócio aí. Querido, nós somos servos do Senhor, nós cremos no Senhor, e ainda que isso de fato aconteça, querido, nós vamos passar por isso, nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Pessoas que aceitam o rumo natural da história jamais viverão acima da média. Se você permitir que a vida te leve, como um cantor famoso diz aí, deixa a vida te levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Se você permitir que a vida te leve, você vai viver na média. Agora, aqueles que aceitam o rumo natural da história vivem na média. Se você quer sair disso, é necessário que você busque viver a vida acima da mediocridade, além da mediocridade. Eu quero dar 3 conselhos ou 3 argumentos com base na vida de Davi, do rei Davi, né? Para que você possa viver essa vida acima da média, além da média. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: aproveite cada dia da sua vida com intensidade. Vou repetir, aproveite a sua vida, cada dia, cada segundo, com intensidade. A palavra de Deus diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 11, assim: Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Olha só, eu tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então, tem muitas coisas importantes nesse texto, né? E eu quero me ater àquilo que tem a ver com a mensagem desta noite. Davi era um camarada muito intenso. Davi, se nós podemos falar de um personagem bíblico que viveu a vida com intensidade, talvez esse personagem seja Davi. Por quê? Porque ele não vivia à toa. Davi não vivia à toa. Houve um momento da vida dele que ele ficou à toa e deu ruim, né? Ele se deu mal, mas ele não vivia à toa. Ele não vivia dormindo em cima de sua rejeição, alimentando as dores da sua alma, porque tem gente que é assim. Pode na vida dela acontecer tudo de bom e de maravilhoso, mas quando acontece algo ruim, ela perpetua aquilo, ela pensa naquela situação todos os dias e remoe aquilo. É muito claro que Davi era o caçula, e o texto de 1 Samuel 16 também deixa claro que Davi, ele não era muito bem visto assim por seus pais e também por seus irmãos. Agora, ele não ficou dormindo em cima dessa rejeição e alimentando as dores da alma. Na verdade, Davi sempre estava fazendo alguma coisa. Quando você pega o texto de 1 Samuel e fala de Davi, Davi sempre estava fazendo alguma coisa. Ora cuidando das ovelhas do pai, ora compondo e cantando salmos, matando ursos e leões. Esse era Davi quando ninguém estava vendo. Se você vive a vida acima da média ou não, isso tem tudo a ver com o que você faz e com quem você é quando ninguém está vendo. Uma coisa é quando os outros estão olhando,
outra coisa é quando ninguém está olhando. Quem é você quando a maioria das pessoas não estão te vendo? Quem é você quando a sua esposa não está te vendo, seu marido não está te vendo, seus filhos não estão te vendo, seus pais, hein, jovem? Seus pais, quem é você quando seus pais não estão te vendo? Saiba que caráter é quem nós somos quando ninguém está olhando. Aliás, como você tem usado o seu tempo? Davi na juventude ele usava o tempo e usava o tempo muito bem. Como você tem usado o seu tempo? Você tem vivido com intensidade ou tem apenas aceitado as coisas conforme a vida apresenta? Se nós formos aceitar as coisas como a vida tem nos se apresentado atualmente para nós vamos nos desesperar, né? A gente sai agora, além de todo o isolamento, quando sai a gente de máscara para tudo quanto é lado, luva e tal. O pessoal está começando a levar realmente a sério o que está acontecendo. Se nós formos aceitar as coisas como a vida tem se apresentado para nós, pode encomendar o corpo já, não é verdade? Mas não é assim, querido. Nós precisamos viver uma vida com intensidade. Então seja intenso. Intenso onde? Nos relacionamentos, nas suas relações. Não viva relacionamentos pela metade. Você é casado, beije a sua esposa, beije o seu marido, abrace seus filhos, encontre os seus amigos, que tudo isso passar, né? Encontre os seus amigos, senão não faz sentido. No seu chamado, repense qualquer coisa na vida que não tenha impacto na eternidade. Afinal, do que adianta ser bem-sucedido em algo que Deus nunca planejou para nós? O que você tem feito na vida? Vai ter impacto lá na eternidade? Quando tudo isso acabar, o que você tem feito vai ecoar na eternidade? Porque é isso que interessa, gente. Nós somos apenas peregrinos, passageiros, estrangeiros nesta terra. Um dia isso aqui vai acabar e o que nós estamos fazendo aqui agora precisa ecoar na eternidade. A vida que você tem vivido vai ecoar na eternidade? Se pergunte isso. Seja intenso também no seu tempo. Muita gente peca ao administrar tempo, administra muito mal o tempo. As pessoas pecam administrando o tempo quando administram mal. Como você tem gastado o seu tempo? Então, eu vou dar alguns conselhos para você. Você tem feito muita coisa, descanse mais, mas não só descanse. Durma mais, mas não deixe a vida passar com você dormindo. Tire férias, mas não viva em férias. Leia mais, troque os olhos no celular pelo olhar para as pessoas e pare de procurar foto de pescoço inclinado, gente. Nós vivemos um tempo em que a tecnologia ela dominou celulares, smartphones, tablets, computadores. Hoje está muito simples, muito fácil e também é muito simples nós desperdiçarmos o nosso tempo com essas coisas o tempo inteiro. Hoje em dia, principalmente para nossa geração, é muito difícil viver sem esse tipo de tecnologia, mas mais difícil ainda é viver sem a presença do Senhor e longe da presença do Senhor. Aproveite o seu tempo neste momento de quarentena. Você que não tinha tempo, né? Porque você não leio a Bíblia porque não tenho tempo, estou orando pouco porque não tenho tempo, tudo não tenho tempo. Agora você tem tempo e tem tempo de sobra. Aproveite, faça devocionais, faça propósito, leia a Bíblia, mas em nome de Jesus, aprenda a aproveitar o seu tempo, porque isso fala muito a respeito do que tipo de vida você vive, se você vive na média ou se você vive acima dela. Você sabe o que pode fazer para melhorar a sua agenda, seu tempo e sua dinâmica, então faça. O que você precisa fazer para melhorar a administração do seu tempo, faça. Não deixe o tempo passar, faça o que tem que ser feito. A segunda coisa que eu quero falar para você que é viver a vida acima da média, além da mediocridade, com base na história de Davi, é o que está escrito lá, 1 Samuel 16:12. Eu quero falar para você, esteja preparado às oportunidades. Quem se dá bem na vida, muita gente fala, é sorte, é obra do acaso, né? O acaso não sei o que, o acaso vai me proteger e tal. Irmãos, nós que cremos no Senhor, não é acaso, é um propósito. Nós que cremos no Senhor, não é sorte,
é um plano. Agora, quando isso se desenvolve, se desenrola, acontece, nós precisamos estar preparados. Então, escute o meu segundo conselho para você hoje. Esteja preparado para as oportunidades, porque elas vão chegar. As oportunidades vão chegar, queridos. Como eu falei, acho que semana passada, um termo grego, kairos. Kairos é o tempo das oportunidades. Esse tempo ele chega. Ele chega para mim, ele chega para você. E quando ele chegar, você tem que estar preparado. Olha só no verso 12 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Levante-se e unja-o. Se Davi não estivesse pronto, com certeza ele não seria escolhido. Deus precisava de alguém preparado. É lógico que quem prepara os seus é o próprio Deus, mas quando a oportunidade acontece, queridos, quem não está pronto fica. A Bíblia nos dá muitos exemplos a respeito disso, né? Quando a oportunidade acontece, nós temos que estar preparados. Davi se preparou, ele estava atento, ele sabia que aquela vida de ficar como pastor cuidando das ovelhas do seu pai não era para sempre, fazia parte do processo, do projeto, do plano, do propósito de Deus para a vida dele, mas não era para sempre, né? Então eu pergunto para você, você está feliz onde você está? Tudo bem, você está feliz onde você está? Tudo bem, ok. Mas eu te pergunto, você quer ficar aí a vida inteira? Onde você está tão ok, está tão tudo bem, está tão maravilhoso entre você e Deus, que você quer ficar nesse patamar de vida a vida inteira? Veja, a história de Davi e Golias todos conhecemos. Eu vou correr com ela aqui porque é quase que chover no molhado, né? Mas é uma história fantástica. É uma história onde um gigante, um homem de mais de 3 metros, que representava os filisteus, ele afronta o povo de Israel, afronta o povo de Deus, e a Bíblia diz que lá em Israel não houve um homem sequer com coragem, com hombridade suficiente para poder enfrentar aquele gigante, a não ser um menino chamado Davi. A história de Davi e Golias traz quase que um romance bíblico, digamos assim, né? E é muito interessante a gente poder perceber como Davi, que estava lá esquecido por seu pai, né? Até o próprio Samuel, quando olhou para ele, falou: mas é esse aqui mesmo? É esse aqui mesmo, Senhor? Tem certeza que é esse? Né? É impressionante ver como Deus escolheu ele, porque durante toda a sua vida até então ele foi se preparando. Ele foi se preparando. Então, olha só, a história é linda, mas poderia ter sido uma tragédia se Davi fizesse o que todo mundo estava fazendo. Todos, sem exceção, estavam com medo do gigante. Eram 40 dias de afronta e pânico, mas Davi, ele chega na história e isso acaba. Quando uma pessoa que é escolhida por Deus, ela se permite ser usada por Deus e ela chega na história, a história muda, queridos. Você consegue compreender o que eu estou falando para você nesta noite, né? Davi estava pronto e disposto a fazer o que ninguém tinha coragem para fazer. As oportunidades são assim, para quem está pronto, disposto e disponível. Quando as oportunidades começarem a acontecer na sua vida, você estará pronto para elas? Aliás, se o tempo das oportunidades for agora, você está pronto? Está preparado? Ou você vai começar agora, vai começar a sua jornada agora? Pensa nisso. Vida acima da média, além da mediocridade, é para quem está pronto, para quem está preparado. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte: faça escolhas, mas faça com sabedoria. Porque não pense que eu vou ficar em Davi e falar apenas de seus acertos. Eu preciso também, mais uma vez, comentar sobre os seus erros, até porque no fracasso nós aprendemos mais do que com a vitória, do que com o sucesso. Na derrota aprendemos mais com a vitória, no fracasso aprendemos mais do que no sucesso. Então,
faça escolhas com sabedoria. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, verso 1, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Pastor, o que tem a ver? Olha só, há momento para tudo nessa vida. Se você não acredita, vá lá em Eclesiastes capítulo 3, leia o capítulo 3 inteiro. Há tempo para tudo nessa vida. Se nós confundirmos o tempo, os momentos, dá ruim. Pode ter certeza, tudo tem um tempo determinado. Quando nós apressamos esse tempo, as coisas elas não se desenvolvem e nós temos problema. O texto que nós lemos agora diz que era a época em que os reis iam para a guerra. Davi tinha o costume e o hábito de ir para a guerra. Tinha guerra, ele estava lá. Mas, curiosamente, nesse texto, a Bíblia diz que ao invés de ir para a guerra, orientar os seus soldados, orientar os seus, ele ficou em Jerusalém. Escute, se você não estiver no lugar que deve estar, provavelmente não fará o que deve fazer. Olha só, ficou até bonito, né? Vou repetir. Se você não estiver no lugar que deve estar, provavelmente você não fará o que deve fazer. Em linhas gerais, Davi tinha que ter ido para a guerra orientar o seu povo. Isso é o que ele deveria ter feito naquele dia, mas ele escolheu, veja, não foi força maior, não foi uma obra da natureza, né? Não foi Deus, ele escolheu, ele decidiu permanecer em Jerusalém. Ele não estava no lugar que deveria estar para fazer o que deveria fazer, acabou ficando no lugar que não deveria ficar, fazendo o que não deveria fazer. Para quem não conhece a história, Davi ficou em Jerusalém e dando um passeio no pátio do palácio, né, ele acabou vendo Batseba tomar banho a certa distância. E aí, estando no lugar que não deveria estar, fazendo o que não deveria fazer, vendo o que não deveria ver, você já deve imaginar o que aconteceu. O homem, segundo o coração de Deus, ele errou, ele caiu em adultério, Davi adulterou. Davi, não contente com o seu pecado, ele comete um outro pecado. Ele manda o marido de Batseba, a mulher com quem ele adulterou, para a linha de frente de guerra para morrer. Então Davi comete um assassinato, ele mata um homem injustamente. E essa mulher engravida e o bebê daquela relação pecaminosa acaba morrendo. Tudo isso em razão de uma péssima escolha que Davi fez. Tudo que ele tinha que fazer naquele dia era ir para a guerra e orientar os seus soldados. Mas ele ficou em casa naquele momento, né? Veja, não estou criticando você que está em casa, porque eu também estou em casa contra gosto. Ficar em casa não é o problema é ficar em casa quando não é para estar em casa. Davi ficou em casa quando não deveria ficar. E tudo que de ruim aconteceu na história de Davi, absolutamente tudo, foi em decorrência desse fato. Então, olha só, dessa história, veja bem, foi uma coisa ruim que aconteceu, mas dessa história também nasce um salmo. O Salmo 51, um salmo de profundo arrependimento e oração sincera, de alguém que não queria viver naquela condição. Por exemplo, o primeiro versículo do Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Por tudo que ele fez de bom e de acerto? Eu tenho para mim que não. Eu tenho para mim que quando Davi errou, ele soube assumir o seu erro, ele soube se consertar e tocar a vida. Veja que são fases. Primeiro, porque tem gente que erra e não assume, culpa o outro, mas não assume. Tem gente que assume o seu erro, mas não se arrepende, e se tiver oportunidade, faz de novo. Olha só, onde estão as sábias escolhas, as sábias decisões? Tem gente que continua errando. Tem gente que
ele não continua errando mais, mas não consegue esquecer aquilo que fez, fica remoendo aquela situação para o resto da vida. Mas também tem aqueles que são raros, mas tem, que são aqueles que erram, assumem, se arrependem, se consertam e tocam a vida e seguem em frente. Enfrentam as consequências de seus erros, mas seguem em frente. Então você tem um Deus de graça à sua frente, dê um passo em direção a esse Deus. Não é porque você falhou, e eu não estou dizendo que você deve falhar, ninguém deve andar no pecado, viver no erro, porque se assim o for, você vai enfrentar as consequências. O nosso Deus é um Deus amoroso, mas Ele não é injusto. Aquilo que você faz, você responde por aquilo que você faz, tá certo? Então, não é porque você falhou que você nunca mais acessará algo novo na sua vida. Se você fizer como Davi, né? Se arrepender, se consertar, se acertar, há um futuro para você. Pode ter certeza, há um futuro para você. Então, olha, uma escolha sábia é não errar. Mas se você errou, uma escolha mais sábia ainda é buscar arrependimento e perdão. Então agora eu me dirijo para você que de repente está aí, quer viver uma vida acima da média, além da mediocridade, mas está se escondendo, né? Está no ostracismo, né? E não tem conseguido ser protagonista nem de sua própria vida. E quando você cavuca, você percebe que tudo isso é em decorrência de erro, em decorrência do pecado. Se você entende da mesma forma, meu conselho para você nesta noite é busque o perdão. Vá até Jesus. Se joga nos pés de Jesus. Quem chega até Jesus com humildade, coração contrito, se joga em Jesus. O Senhor Jesus, Ele perdoa, Ele te estende a mão, Ele te ajuda a seguir em frente. Então veja, quer viver uma vida acima da média, além da mediocridade, permita que o Senhor segure nas tuas mãos e te oriente. Oh, glória a Deus por essa palavra. E essa palavra é para todos, viu, queridos? Essa palavra é para todos. Então veja, Davi, ele foi espetacular. Ele foi um homem extraordinário, um homem segundo o coração de Deus, por tudo isso que eu falei para você. E eu concluo, Deus não te chamou para viver uma vida pela metade, tá bom? Não sei quanto tempo você tem aqui, não sei nem quanto tempo eu tenho aqui. E a minha oração e minha conversa com Deus é, seja lá o tempo que for, a quantidade de anos que for, que o Senhor me der nessa terra, eu quero viver com intensidade, eu quero viver plenamente, de forma integral. Meu casamento eu quero viver de forma integral e com intensidade. A paternidade é a mesma coisa. O ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos, a igreja que o Senhor me confiou para orientar, para cuidar. A minha oração para com o Senhor é que Ele me ajude a viver tudo isso de forma integral, de forma plena. Deus não te chamou para viver na média. Deus não te chamou para viver uma vida pela metade. O mundo pode estar feliz em ser 50%. Aliás, muitos estão felizes porque chegaram até a metade. Os casamentos estão satisfeitos porque estão meio felizes. Você não foi feito para a mediocridade. Guarde isso no seu coração. Deus fez você e o fez para a excelência, para voar voos altos, subir como águia, como diz o texto, né? Você nasceu para viver pela fé acima da média. João 15:11 diz: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Para viver uma vida completa, só com Jesus. Então eu quero orar com você agora. Para você que já recebeu Jesus, se declarar para Jesus, falar: Senhor, eu sei que é só com o Senhor que eu vivo uma vida além da média. Mas se você porventura está me ouvindo hoje, você ainda não chegou até Jesus, não se encontrou com Jesus, embora eu tenha falado de Davi, Jesus é da linhagem de Davi, né? E a Bíblia está toda conectada. Nós sabemos que tudo isso vai convergindo, todo o Velho Testamento vai convergindo, até chegar em Jesus,
que nos dá uma nova aliança e renova o testamento, né? Se você ainda não recebeu Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração neste momento em que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque a vida além da média é a vida em que nós vivemos o plano de Deus. E para viver o plano de Deus, não é possível viver se não for por meio do seu Filho e do seu Filho Jesus. Feche os olhos e vamos orar.